vamos fazer o quê? Desenvolver biocombustíveis. Aí lembraram desses óleos vegetais, e não só dos óleos vegetais, como a gente vai ver a princípio, mas a princípio partiu daí. Então, começaram-se os estudos novamente em 73, e em 88 foi utilizado o primeiro uso na história da palavra biodiesel, e foi por um artigo chinês. É engraçado, porque os chineses realmente, eles fazem de tudo, eles estudam muito, e nessa época eles já estavam desenvolvendo isso, e foi realmente biodiesel, né, por ser um biocombustível, por ser mais ecologicamente correto. Então, eles foram desenvolvendo esses estudos também. Então, a primeira palavra biodiesel foi um artigo chinês, em 88. Desde então, vem se estudando muito. Eu fiz umas pesquisas aqui a gente vai ver, aqui. Todo mundo, não sei se alguém não conhece, mas todo mundo que faz, que busca artigos, que faz iniciação científica, ou que se interessa em ler artigos, sabe que tem 3 ou 4 principais lugares que você vai e consegue fazer uma boa pesquisa. Então, Science Direct é um desses sites, que é um grupo de várias revistas, papers, aqui tem várias revistas que a gente pode submeter, por exemplo, artigos que a gente escreveu, alguma coisa, ou várias pessoas do mundo submetem para algumas revistas que fazem parte desse grupo, que é o Science Direct. Então, eu coloquei aqui só a palavra biodiesel, só para saber. Aqui eu não tinha, né, espaço suficiente para mostrar para vocês o primeiro ano aqui que tem de artigo. Eu não estou falando, o primeiro ano que eu achei aqui foi em 1997. A 1997 é recente, comparado a mas aí eu penso, em 1988 que eles retomaram a parte de estudo, né, do biodiesel. Então, é, provavelmente 1988 a 1997 tem vários estudos com relação a isso, mas não tantos quanto tem hoje. Então, eu deixei aqui, ó, até só coloquei biodiesel e achei muitos artigos aqui. Então, tem desde 1997, eu achei 41.187 resultados. Aqui tem de tudo, tem como faz monitoramento da qualidade, de algumas propriedades, previsão de propriedades, classificação de biodiesel, para saber se tem adulteração no biodiesel, porque, por exemplo, para adulterar biodiesel, o que eles fazem? Eles adicionam a parte do óleo, você transesterifica, né? E, às vezes, para aumentar, adulterar, eles colocam óleo, sem passar pela transesterificação, então, ou seja, não houve reação. Então, isso é uma adulteração. E tem vários tipos, né, de estudos com relação a isso. Então, tem estudos inovadores, tem estudos com algas, como produzir biodiesel a partir de algas, só que às vezes alguns ainda não são economicamente viáveis, mas não quer dizer que não vai ser no futuro. Então, aqui eu achei 41.187 desde 97, que é quando essa revista, quando a Science Direct, ela tem os artigos desde 1997 aqui no site dela. Então, só para vocês terem uma noção, eu peguei aqui, ó, 2018, 2019, 2020 e 2021, quer dizer que eles escreveram esse ano, submeteram, só que não vai sair nesse ano na revista, vai sair ano que vem. Então, deve sair no início do ano. Mas foi escrito esse ano, então eu coloquei como se fosse esse ano. 33% da quantidade dos artigos que eu pesquisei no Science Direct estão relacionados a estudos de 2018 para cá. Então, é muito, assim, tem muito espaço para estudo, biodiesel, é um tema super atual, as pessoas estão preocupadas, os países estão preocupados em desenvolver uma energia mais limpa. Então, a gente tem um exemplo muito bom aqui no Brasil, do Proálcool, que foi um programa que foi conhecido mundialmente, numa época, acho que as pessoas, apesar que os países estarem desenvolvendo, a gente fez uma força, assim, incrivelmente... não, foi incrível, realmente, o Proálcool. Então, e a gente conseguiu usar por um bom tempo, e fazer com que o álcool fosse mais interessante do que
não no sentido só de ser renovável, mas de preço, né, que é a gasolina. Hoje é muito mais difícil, porque o álcool realmente não vale a pena. E fora que o álcool, o problema do álcool aqui é que ele compete muito. Por exemplo, a gente vai produzir álcool de cana-de-açúcar, então, compete muito com a indústria alimentícia. Então, é muito bom ter essa opção, mas é bom ter outras opções também de combustíveis que sejam renováveis, que sejam biocombustíveis, que sejam biodegradáveis, que consigam, a gente consiga usar os recursos, viver aqui no nosso país, mas de forma sustentável, tentar ao mínimo reduzir muito os danos causados pela nossa vida aqui no nosso país. Então aqui eu deixei o site da Science Direct. É um site muito bom, ele contempla algumas revistas, mas não todas estão aqui. Eu não sei se alguém já usou o Science Direct, se conhece, muito bom, mas lá também dá para fazer pesquisas avançadas. Deixa eu só colocar aqui a canetinha, porque eu sempre esqueço da caneta, o apontador. Aqui, ó. Aqui tem como fazer buscas avançadas. Então, além do biodiesel, você pode procurar síntese, produção. Não, quero ver só previsão de propriedades, quero ver alguns artigos bem específicos. Então você consegue pesquisar aqui não só por palavras-chave, você consegue pesquisar por revista. Não, eu só quero saber daquela revista, porque aquela revista é a revista que eu quero escrever, eu vou escrever para aquela revista, então eu tenho que, de bom tom, você referenciar colocar algumas referências daquela revista. Então, a gente acaba fazendo bastante uso dessa pesquisa avançada. Então, esse aqui é o site da Science Direct. Esse aqui é o portal, né, o Periódicos CAPES. Eu tinha acesso durante muito tempo, durante o mestrado, durante o doutorado, só que muitas vezes o proxy da UERJ não funcionava. E aí, o que eu fazia? Eu pesquisava aqui, pesquisava no Science Direct, e muitos dos artigos que eu queria eram pagos, não eram abertos assim ao público. Então, eu ia para um site assim que me ajudou muito quando dava problema nesses sites ou no proxy da UERJ. Então, eu ia para o Sci-Hub, porque lá, eu não sei se vocês já viram, é uma russa, ela tem todos os artigos, a maior parte dos artigos, né, 90% dos artigos ela tem lá, e a gente pesquisa lá pelo DOI ou pelo título, e a gente acha lá e é de graça, assim. Claro, é um pirata, né? Não, mas assim, no momento que você precisa escrever, que você não tem acesso a nada, é uma opção. Então aqui, mas para pesquisar, esses três sites são muito bons. Então você vem aqui, o Periódicos CAPES também, você tem aqui como pesquisar, tem como fazer busca avançada, igualmente o outro. E aqui eu achei 79.953 artigos. Aqui deve contemplar também alguns artigos de revistas que são aqui do Brasil. Então, e as revistas internacionais. Então aqui o grupo de revistas deve ser maior, porque eu achei mais do que o anterior. Mas ok. Então aqui eu deixei o site também, periodicoscapes.gov.br. E aqui é o Scopus também, praticamente tem mesmo grupo de revistas lá do Science Direct, ou uma revista ou outra que não está aqui, mas é sempre bom pesquisar em tudo, por exemplo, que você quer fazer um trabalho de projeto final, e você quer achar, sei lá, uma área que não está muito estudada às vezes, ou para o mestrado, ou para o doutorado também, você tem que pesquisar em tudo que você puder, em todos os sites, porque você às vezes quer achar um buraco ali na literatura, uma lacuna, que você acha que aquilo vai ser uma justificativa para o seu trabalho e que vai ter muita relevância para a literatura. Então, esse é um meio muito bom de você pesquisar. Pesquisa em todos os sites, procura essa lacuna aí, às vezes, na literatura, naquele assunto. Então, aqui no Scopus eu também achei 41.462 resultados, para vocês verem como o assunto biodiesel, e nos últimos anos é a maior quantidade. Então, 33% de todos os artigos foram escritos de 2018 para cá. Então, foi um assunto que ficou abandonado por muito tempo, só que é um assunto que vai ter sempre vai ter o que escrever sobre, sempre vai ter uma procura
sobre esse assunto, e são artigos que são bem citados. Se você escreve um artigo muito bom, você consegue ser bem citado. Então, aqui voltando, tá, aquela hora eu coloquei sobre biodiesel, né? Foi bem geral o tema que eu estava procurando. Agora aqui, como palavra-chave, só coloquei produção de biodiesel. Então, já achei menos do que do que só para biodiesel, achei 36.874. E, incrivelmente, a mesma quantidade, que são 33%, né? São relacionados à produção só de biodiesel, mas nos últimos anos. Então, sempre vai ter, 33% sempre vai ser, sempre eu não posso falar, mas tá se mostrando que um terço dos estudos dos últimos anos está relacionado à produção. Tem alguma tecnologia, então, algum meio de produzir alguma outra biomassa que a gente está tentando, sei lá, conseguir fazer biodiesel a partir de uma biomassa diferente? Olha, tem muito estudo, mas tem muito campo ainda para ser estudado aqui. Então, tá bom, falam muito de biodiesel, tem muitos estudos, mas por que o biodiesel tem sido tão estudado nos últimos anos? Principalmente pela busca, a gente quer buscar energias limpas, renováveis, que agridam menos o planeta, e tem uma possibilidade real de esgotamento das reservas de energias fósseis nos próximos 50 anos, vai acabar. E que acabe mesmo, porque, mas Camila, você é maluca. Não, a gente tem que começar a descobrir fontes alternativas e limpas para a gente desenvolver, a gente consegue. Tem muitos estudos, nossa, no mundo, os cientistas são muito inteligentes, a gente consegue desenvolver energias. O que falta realmente, além de recurso, né, principalmente no Brasil, a pesquisa não está num momento muito bom, por falta de recurso, porque temos profissionais muito bons, mas, infelizmente, não há uma demanda, assim, de buscar por energias limpas e renováveis, mas não há um interesse atualmente nisso. Então, assim, tão grande quanto já foi. Então, é interessante porque o biodiesel, ele emite 98% menos de CO2, né, que é o gás carbônico, do que os combustíveis oriundos do petróleo. E é interessante, o CO2 é um dos causadores do efeito estufa, um dos maiores causadores. Ok, mas ele não emite nenhum poluente? Emite, né? Não tem jeito. Acaba que o biodiesel emite uma quantidade maior de NOx, né, que é o NO, NO2. Então, mas ok, o CO2 é um dos maiores causadores do efeito estufa. Então, sem emissões de compostos de enxofre, a gente também não tem emissões de compostos de enxofre, porque no biodiesel não tem enxofre. Então, a gente já não teria aquele problema da chuva ácida, porque o SO2, por exemplo, são os maiores causadores da chuva ácida. Os biocombustíveis também, que são tanto o etanol quanto o biodiesel, que são os principais utilizados aqui no Brasil, são fontes alternativas para substituição total ou parcial do diesel mineral, por exemplo, da gasolina, no futuro é um pouquinho distante, né? Mas a gente tem que pensar nisso e investir nossos esforços científicos nisso. Então, matérias-primas na produção de biodiesel, a gente vai ver que não é só olhar e falar, nossa, não, a gente consegue produzir de tudo, de algas, microalgas, qualquer oleaginosa, gorduras animais, gordura, sei lá, de esgoto a gente consegue também. Mas a gente é viável, assim, tem que avaliar os custos, né? Tanto do processo quanto da matéria-prima, o que você vai usar para poder preparar esses resíduos, por exemplo, do esgoto. Com certeza, assim, a princípio, avaliando, vai ter um custo alto, mas é interessante porque você está deixando de poluir o ambiente. Então, será que esse custo é tão alto assim? Então, a gente tem que avaliar isso tudo. Eficiência e viabilidade econômica, obviamente, do processo, a gente vai conseguir, tem recurso para isso. Qual é o rendimento da reação também? Quais são os tipos de reagentes que vai entrar? Quais tipos de álcoois? Vai ser etanol, metanol? Os catalisadores usados, né? Vai ser catalisador básico, ácido, enzimático? É um catalisador homogêneo? É um catalisador heterogêneo?
Então, a gente vai ver um pouco disso ao longo aqui do mini curso. Então, aqui eu só coloquei, quando eu falei aqui da parte de vamos avaliar os custos dos óleos vegetais, residuais, vamos avaliar a eficiência e a viabilidade econômica, por exemplo, a gente tem produção aqui no Brasil, somente no sul a gente vai ver que a gente tem muita soja plantada lá, babaçu a gente provavelmente tem no Nordeste. Aí a gente olhando aqui, tem girassol, tem couza ou canola igual, a mesma coisa, né? Mamona, amendoim, soja, algodão, ok. Dendê, tem muito no norte. E aqui tem o teor de óleo, né, a porcentagem de óleo para cada espécie aqui que é plantada aqui. A gente sabe que no nosso país tem uma vasta plantação dessas espécies. Então, qual é a demanda diária que a gente vai usar aqui? Média, né? Só para ter uma noção. É cultivada, são os hectares para produzir 1.000 toneladas de óleo. Olha, o babaçu, ele tem um teor de óleo elevado, bem elevado, 66%, mas ele demanda 8.900 hectares para produzir 1.000 toneladas de óleo. Só que também tem os meses de colheita dele. Que esses meses de colheita aqui por ano, o babaçu você colhe todo mês. São 12 meses de colheita, você passa o ano inteiro colhendo. E ele tem um alto teor de óleo. O rendimento aqui da extração desse óleo, né, que é tonelada de óleo por hectare, você vai ter 0,1 a 0,3, não é tão grande, mas o fato dele ter um teor de óleo elevado e pode ser colhido durante os 12 meses do ano, tanto essa parte aqui, que é a demanda em hectares, né, para se produzir 1.000 toneladas, quanto o rendimento, olha, o babaçu seria uma excelente, realmente, já vi estudos falando realmente, e é verdade, seria uma opção muito boa. No Nordeste, realmente, é uma boa opção, que é onde tem maior produção. Então, aqui a gente vai ver, por exemplo, soja no Sul. A soja não tem um teor tão alto, tem 18% de teor de óleo contido na soja, mas a demanda de média cultivada, assim, é um pouco menor, é bem menor que o do babaçu, né, que são 2.850 hectares para produzir 1.000 toneladas de óleo. Mês de colheita, o problema é que são 3 meses, né, só vai ter 3 meses para colher essa soja. E o rendimento varia de 0,2 a 0,4, que é um pouco maior. Então essas coisas têm que ser muito, e também depende da região, né, porque tem região que você sabe que vai dar, que a soja vai ter uma qualidade, vai ter um teor de óleo bom, as pessoas ali já estão acostumadas a trabalhar com essa espécie, então o terreno é mais propício, então isso tudo tem que ser levado em consideração. Aí aqui tem um exemplo, igual eu falei, no norte, a gente tem uma vasta produção, praticamente o que mais produz no norte é o dendê. No nordeste a gente tem uma elevada produção de algodão, amendoim, mamona, pinhão manso, soja. Então, todos esses aqui podem ser utilizados na produção de biodiesel. No Sudeste também tem praticamente a mesma produção do Nordeste, o que tem aqui, não tem, a gente não está plantando no Sudeste tanto pinhão manso igual o Nordeste, né? Então, aqui o que entraria seria o girassol, que também é uma excelente fonte para produzir biodiesel. E no Sul, aqui, dentre todos esses, o principal é a soja. Centro-Oeste também, o que tem diferente aqui também é bem parecido com o Nordeste, o que a gente tem aqui é o girassol, então a gente tem que aproveitar todas essas produções que a gente já tem no país, por região, e tentar... o problema aqui também é que compete, né? A gente, amendoim é alimento, girassol a gente faz óleo, tem óleo de cozinha, ok. E tentar investir mais no que não tem como fonte alimentar, mas acaba que a gente produz tanto que consegue utilizar também para produzir biodiesel, mas é bom ter um controle disso. Então, basicamente, a composição do biodiesel, ele é composto de ésteres metílicos ou etílicos. Por que eu falo que é metílicos ou etílicos? Depende. Você está reagindo àquele triglicerídeo com o quê? Com metanol ou etanol? Se for com metanol, obviamente o éster que vai ser produzido nessa transesterificação vai ser
um éster metílico. Se for um etanol, vai ser um éster etílico. Então, no Brasil, é utilizado, assim, amplamente utilizado o metanol. Porque o metanol, ele tem uma maior reatividade, ele tem uma menor razão molar álcool-óleo. No entanto, um porém dele, uma desvantagem, é que ele é tóxico. Para vocês verem a diferença entre, eu vou falar um pouco mais depois, mas a diferença de reatividade entre o metanol e o etanol é assim, eu tenho a proporção de 6:1 aqui no molar álcool, óleo, 6:1 quando a gente está usando metanol, então eu uso bem menos metanol, e para o etanol, que é menos reativo, eu tenho que usar uma quantidade maior molar, uma razão molar de álcool óleo maior, que é de 9:1 ou até 12:1, então vai depender. Então, de vantagens, a gente tem o que na utilização desse biodiesel? A gente tem uma diversidade, uma gama absurda de matéria-prima, porque não, eu só falei dos óleos vegetais ali, mas a gente já produz muito biodiesel há muito tempo, de sebo bovino, suíno, né, que é gordura bovina, suína, a gente já produz muito disso. Então, a outra vantagem, ele é com combustível renovável. A gente sabe que ele é biodegradável, então ele não vai agredir a natureza, igual outros, outros, outros combustíveis, né, vão agredir, principalmente em casos de acidente, por exemplo. Ele é não tóxico, ele tem baixa emissão de CO e particulados, tem pouca emissão, 98% menos de emissões de CO2. Desvantagens dele é que ele produz um grande volume de glicerina, mas a gente tem mercado para glicerina? Sim, a gente tem, vai usar glicerina para muita coisa, mas o volume de produção, assim, que é um subproduto, que tem um volume de produção grande nesse processo do biodiesel. Então, chega a gente não ter o que fazer com essa glicerina. Então, vale a pena também desenvolver tecnologias para a gente estudar possíveis utilizações dessa glicerina, porque o volume é alto. A gente pensa, por exemplo, a gente produz muito biodiesel. Então, o volume de glicerina é absurdamente grande. E a gente tem mercado uma quantidade pequena comparado ao volume que a gente tem. Então, o que fazer com essa glicerina? É um ponto de estudo interessante. Cristalização em baixas temperaturas, isso é uma desvantagem bem ruim, porque no sul, por exemplo, a gente tem aqui, nosso país é enorme, é como se fosse um continente, né? Tem o tamanho continental. Então a gente tem lugares aqui no Brasil, no sul, que as temperaturas, somente no inverno, elas vão para muito baixa. Então, se a gente tem, dependendo do tipo de biodiesel que a gente produziu, do tipo da oleaginosa ou do sebo, da gordura, e a gordura, quando a gente usa muita gordura também, vegetal, gordura animal, a gente tem um aumento na temperatura de congelamento. A gente vai falar um pouco mais adiante, congelamento desse combustível. Então, dependendo das temperaturas que chegam lá, por exemplo, no sul, e dependendo da matéria-prima que é utilizada na produção desse biodiesel, pode ser que haja cristalização em baixas temperaturas, e isso vai ocasionar muitos problemas. Vai congelar ali no tanque, pode causar muitos problemas de entupimento dos bicos injetores, vai causar muito problema. No entanto, o que se pode fazer aqui? Ou a gente pode controlar também a matéria-prima, que é utilizada no biodiesel que a gente está produzindo, que vai para a região sul, ou a gente coloca aditivos para evitar esse congelamento a temperatura, certa temperatura. Então, aqui tem emissões de NOx, como eu já disse, vai ter muita emissão de NO e NO2 quando comparados com diesel. Aqui sempre quando comparados com diesel, né, biodiesel e diesel. E maior manutenção dos veículos. Vai exigir maior, porque assim, o motor a diesel, ele é foi foi construído pensando na utilização do diesel. Quando você está adicionando o biodiesel nessa mistura do diesel, pode ocasionar uma queima incompleta, e aí pode ter resíduos ali que vão ficar nesses injetores,
e filtros de óleo, então vai causar alguns problemas. Só que aí com manutenção dos veículos você consegue garantir que dá para utilizar indefinidamente. Então, qual é a cadeia produtiva do biodiesel aqui? Por exemplo, de onde a gente pode tirar? Qual é a matéria-prima? E quais são as etapas, assim, por alto, né? Não dá para entrar em cada uma, mas a partir de cada matéria-prima. Por exemplo, eu falei de animais vivos, né? Quando eles vão... esses animais vivos foi bem difícil escrever aqui, porque, né, não dá para pensar nos animais vivos depois virando biodiesel. Não, mas então, quando tem abatedouros frigoríficos, os animais, eles entram vivos, eles já são para abate. Então, o que é aproveitado? Aproveitado couros, peles, né, que vão para os curtumes. Aqui no abatedouro, tudo que é gordura já sai e já vai para o processo de extração com água quente dessa gordura. E aqui o que é couro, pele e tal, e vai para os curtumes. E dos curtumes também a gente consegue tirar uma parte de óleo, que pode ser reutilizado depois, e vai passar por um processo de extração com água quente. Então, aqui nesse processo de extração com água quente, dessa gordura, a gente vai ter o quê? A gordura animal, ela vai seguir, pode ser misturada com óleos e gorduras para produzir o biodiesel, por exemplo. Aqui tem farinha de carne ou de osso, que são utilizados para outra coisa. Tudo se aproveita aqui. Na parte de mão de obra e insumos, né, a gente vai ter o quê? Aqui, na verdade, a gente tem lavouras oleaginosas, plantas. A gente vai ter o quê? Vai ter que investir em mão de obras e insumos e na produção de grãos, amêndoas. Vai fazer o quê? Extração mecânica ou por solvente desses grãos. Aí vai separar em torta ou farelo, que é aquela parte seca, que pode ser usado também para alimento do gado, e óleo bruto. Esse óleo vai para uma refinação do óleo bruto e segue, então, para entrar como matéria-prima aqui na produção do biodiesel. Os óleos e gorduras de frituras, aquele, sabe, do pastelaria, de indústria, assim, que faz frituras. Toda essa fritura, tudo que é utilizado como óleo de fritura, ele pode ser reutilizado. Pode ser, claro, vai ter que passar por algumas etapas, vai ter que ser filtrado para tirar aquele excesso do que ficou no óleo, vai ter que ter um trabalho ali, porque esse óleo já está degradado, né, já ultrapassou da temperatura que ele deveria, assim, no caso, né, como ele já foi bastante usado, muitas indústrias ou muitas pastelarias, por exemplo, eles usam aquele óleo vai ficando velho, então você vai ter que fazer um trabalho com ele, vai filtrar, vai pegar aqueles óleos comerciais, industriais, você vai fazer aqui em Resende, eu não sei se ainda funciona, mas aqui tinha acho que até ano passado tinha, uma coleta, a gente acumulava óleo usado em casa e passava aqui, sei lá, segunda-feira, fazer uma coleta desse óleo, então, nas casas, assim, obviamente, você deixava lá, você esperava eles passarem, aí eles passavam devagar, eu ouvia, eu saía, já entregava para eles o óleo que eu já teria usado, sei lá, um mês, uma semana, depende da quantidade de fritura que você faz. Então, aqui em Resende tinha isso, não sei se tem ainda hoje. Então, você pega os óleos de fritura, eles faziam lá a acumulação, a coleta desse óleo, né, e passava nas casas ou nos restaurantes, e fazia depois a refinação desse óleo residual. Justamente para quê? Você prepara aqui esse óleo residual para que entre no processo de produção do biodiesel. Então, ele vai entrar como matéria-prima, aqui, óleos e gorduras para o biodiesel. Essas águas servidas. Tá, a gente tem as águas que que chegam às nossas casas. Aí depois, quando sai das nossas casas, sai como o quê? Tratamento, vão para as estações de tratamento de esgoto. Sai como esgoto daqui. Então, vai para a estação de tratamento, aí lá é removida a matéria graxa, só que aqui tem um custo bem elevado, porque você precisa investir muito em processos em pesquisa e desenvolvimento, porque ainda é muito caro você fazer biodiesel a partir de óleos e gorduras residuais do esgoto. Mas tem como. Então, se a gente desenvolver, fizer mais pesquisa e desenvolvimento, a gente consegue diminuir o custo e pode se tornar viável. Até porque a gente tem que colocar o preço, né, de se viver num país sustentável. A gente não quer ficar ocasionando muitos problemas
para o nosso planeta, então, também para o nosso país. Então, a gente não quer poluir, então a gente vai ter que pagar um preço por isso. Então, aqui tem óleos e gorduras residuais que vêm do esgoto, né, que já sofreram tratamento ali a partir do esgoto, e vão ser utilizados também como óleos e gorduras para biodiesel. O biodiesel também pode ser produzido de algas, né, biomassa de algas, microalgas, né, a gente faz a extração do óleo dessas algas e também pode ser utilizado como óleos e gorduras para biodiesel. Só que ainda não é, assim, economicamente viável, não é. O que é mais viável aqui a gente usar sebo bovino, sebo suíno, óleos aqui também dá para usar frituras, óleos e gorduras, e também a partir das oleaginosas. Então aqui, essa matéria-prima, que são os óleos e gorduras do biodiesel, para produzir o biodiesel, ele vai para um processo de produção do biodiesel, onde vai ocorrer a reação de transesterificação. Então, o que está entrando nessa reação como reagente? Vai entrar o álcool, um catalisador, que pode ser básico, que não, pode ser, na verdade, um catalisador homogêneo, pode ser básico, ácido, tanto faz. Pode ser também um catalisador heterogêneo, que também pode ser ácido, básico, enzimático. Então, pode entrar também outros, porque aqui eu estou colocando esse outros aqui, é que não está aparecendo por causa da compartilhamento, a parte de baixo. Só que, por exemplo, eu produzi o biodiesel, aí aqui saiu biodiesel e glicerina. Quando eu coloquei outros aqui, eu já pensei, o que eu vou adicionar para depois que esse biodiesel sai aqui, essa glicerina, porque eu, por exemplo, não posso, essa glicerina, mesmo que eu tenha mercado para ela, eu não posso liberar ela para vender assim. Eu tenho que fazer etapas de purificação, tanto do biodiesel, que é o meu produto principal, que é o meu produto que eu vendo, que a minha empresa trabalha, e a glicerina. A glicerina também vou vender, é um subproduto, mas eu tenho que vendê-la o quê? Purificada. Então, o que eu preciso adicionar aqui para, né, que eu consiga obter o biodiesel purificado e a glicerina purificada? A gente vai ver mais adiante essas etapas de purificação. Então, aqui eu coloquei só uma composição do biodiesel, por exemplo. Aqui vale ver que dependendo do biodiesel que você tem, se você usou oleaginosa, agora a matéria-prima, né, falando da matéria-prima, soja, algodão, usei sebo bovino, usei dendê, ele vai ter uma, uma composição diferente em termos de composição mesmo, sabe? Qual é o ácido que vai estar lá? Palmítico? Esteárico? Então, vai depender. Agora, por exemplo, eu tenho óleo de soja e eu vou fazer dois processos simultâneos. Um eu vou reagir com etanol, outro eu vou reagir com metanol. Eles vão conter a mesma composição, assim, composição média aqui. Eu não estou falando que vai ser exatamente essa, mas é uma composição média que é esperada desse biodiesel? Não necessariamente, porque eu estou reagindo com álcool diferente, com cadeia diferente. O álcool metílico é uma cadeia menor que o álcool etílico. Então, o que tende a formar? Quando eu formo, por exemplo, aqui, tudo é um biodiesel formado de soja, a partir da soja. Só que aqui reagiu com metanol. E esse aqui de soja também, que é o mesmo óleo, pode ser o mesmo lote, vou reagir com etanol. O que eu vou obter aqui, ó, olha só, quando eu tenho um éster aqui, porque isso aqui tudo pode compor o biodiesel. O de soja metílico, por exemplo, vai conter vários desses aqui, ó, vários desses ésteres na composição desse biodiesel. E o de soja etílico também. Tudo assim. E o mamona também, tem alguns mais, alguns menos, outros não vão aparecendo de mamona, vai aparecer em quantidade muito pequena, que nem dá para ser considerado. Então, aqui no de soja, por exemplo, que é seria o mesmo óleo como matéria-prima, só que o álcool é diferente. O que acontece? É esperado que no metílico, né, esse éster metílico, né, o biodiesel, a partir do metanol, a gente encontre uma quantidade bem pequena, muito, assim, uma fração, porque aqui tudo está em fração, uma fração muito baixa de palmitato, desse éster palmitato. Sendo que no etílico não, eu vou ter, sei lá, 0,12 no etílico. As diferenças que a gente pode perceber com relação ao que a gente está reagindo com o óleo. Então, aqui só para exemplificar que não necessariamente vai ser diferente. Por exemplo, sou aluna, já fui aluna, ainda sou também, porque eu adoro estudar, mas assim, sou muito esperta. Eu estou fazendo um trabalho com biodiesel e eu não achei, eu quero trabalhar com etanol.
que é menos reativo, mas daí eu vou arranjar um jeito de produzir e vai ficar legal. Só que aí, eu só queria dizer, assim, numa apresentação, o que tem ali mais ou menos. Ah, eu não achei como é que o óleo de algodão vai ficar como se fosse etílico. Não tem na literatura, não achei. Isso aqui eu não fiz. Eu peguei isso num trabalho de revisão. Então, o que acontece? Ah, eu sou muito esperta, eu vou lá e coloco que o de algodão é igual ao metílico, né? Aí só que eu coloco aqui só o metílico. Eu vou estar falando que aquela composição média do biodiesel de algodão etílico. Mas é verdade? Não é. E vai ter alguém na literatura que vai desmentir. Então, é sabido que vai dar diferente. A gente sabe que quando você reage a alguma coisa com uma cadeia diferente, mesmo que seja o mesmo produto, mesmo reagente, vai reagir com outro reagente que são completamente diferentes, não vai dar a mesma composição. Então, aqui é incrível, porque o linoleato também, por exemplo, olha a diferença, é quase 50% do biodiesel de soja produzido por etanol. E aqui não, aqui é 0,5%, por exemplo, da fração. Então é muito pouco, é muita diferença. Então, quando você fizer uma parte de composição do biodiesel, isso aqui dá para fazer por cromatografia gasosa, né, o GCMS, com espectrômetro de massa, dá para fazer. E se você tiver padrões desses ésteres aqui, aí você coloca a sua amostra, faz os padrões também de cada um, e depois fica tentando identificar pela altura do pico, pela posição, pelo tempo, né, de saída. Então, dá para fazer e ficam uns trabalhos muito legais. Aqui eu só coloquei a massa molar de cada um, que também fica diferente, não tanto quanto a composição, mas fica, olha, para o metílico e do etílico ficam completamente diferentes do aqui, são a massa dos ésteres, no caso, né? Porque esses ésteres, tanto se forem metílicos ou etílicos, eles vão ficar diferentes na massa molar também. Então, aqui, produção do biodiesel no Brasil. Eu estava procurando algo mais completo, né? Mas esse ano de pandemia também, acho que ficou bem difícil para conseguir todos os dados. Então, eu peguei a produção, tem um boletim mensal de produção do biodiesel, que sai há vários e vários anos já, que é pela ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Então, eu vi que a produção anual, pesquisei sobre a produção produção mensal, do último mês que eles teriam, só para a gente ter uma noção de como foi, como está sendo agora em abril, né? Que, assim, eles não têm, o último dado que eles têm é em abril de 2020. Eu até queria do mês passado, retrasado, mas não tinha. Então, eu peguei a última informação que a gente tinha. Esse aqui não é anual, esse aqui é mensal, só para a produção de abril de 2020. Então, o Centro-Oeste produziu 42%, o Sul 41%. Então, os nossos maiores produtores aqui são o Centro-Oeste e o Sul. O Sudeste produz 8%, o Nordeste 6% e o Norte 3%. Mas a nossa produção desse ano, em abril desse ano, foi de 438.077 metros cúbicos de biodiesel. Então, e cada um aqui é responsável por uma fatia dessa torta. E atualmente, existem 51 plantas produtoras de biodiesel autorizadas pela ANP para operação no país, correspondendo a uma capacidade total de 26.602,26 metros cúbicos por dia. Então, essa aqui é a nossa produção diária, nossa capacidade diária de produção de biodiesel. E por mês, nesse mês de abril, último mês de abril, a gente produziu 438.077 metros cúbicos. Então, a gente está bem abaixo, assim, eu vi lá que a gente está bem abaixo da nossa capacidade. E tem muitas plantas que ainda não têm autorização da ANP também. Então, matérias-primas utilizadas na produção do biodiesel, também para abril de 2020. E também se manteve, desde o ano passado, essa fatia aqui, essa divisão entre qual matéria-prima que é utilizada, está sendo mais utilizada, tem se mantido a mesma. O óleo de soja, ele corresponde a 75,20% de toda a matéria-prima utilizada na produção do biodiesel. E depois vem, principalmente, a gordura bovina,
que corresponde a 8,63%. E depois tem outros materiais graxos que são utilizados. A gordura de porco também tem uma fatia considerável, 2,56%. E tem outras aqui, matérias-primas que são utilizadas, que correspondem a 3,82%, né? E aí vem óleo de algodão, óleo de fritura, gordura de frango, óleo de palma, dendê, óleo de milho. A girassol também fica escondidinha, não é tão assim, mas a soja realmente é o que ganha aqui. A gente tem uma grande produção de biodiesel por óleo de soja, isso vem de vários anos. A gordura bovina, a gordura de porco, gordura de frango vem aumentando conforme os anos. Então, aqui eu coloquei as etapas de produção do biodiesel, que mais ou menos como é utilizado, né, de forma geral, assim, é mais utilizada na literatura e nos processos. Então, você tem a matéria-prima, você tem para fazer a preparação dessa matéria-prima, dependendo dessa matéria-prima, a preparação aqui tem maior custo, menor custo, vai demandar mais tempo, menos tempo, mas o que vai sair aqui dessa preparação é óleo ou gordura. Então, posteriormente, esse óleo ou gordura vai para uma reação de transesterificação. Nessa reação de transesterificação, o triglicerídeo ele é representado pelo óleo ou gordura. Ele vai reagir com álcool, pode ser metílico ou etílico, um dos dois. Se lembrando que o metílico ele é mais reativo, mas ele é tóxico, então. Mas o termo de ser reativo é o que torna ele muito mais utilizado e é mais interessante também para a reação. E isso tudo, essa reação vai ocorrer o quê? Na presença de um catalisador. Aqui tem os catalisadores mais utilizados, que é o catalisador homogêneo, básico ou alcalino. O principal aqui é a soda, a NaOH, que é muito utilizado. Nos meus estudos eu vou mostrar para vocês amanhã que eu utilizei o KOH, né, o hidróxido de potássio. E depois, aqui nessa reação de transesterificação, ele vai ficar agitando durante um certo tempo, até porque você tem que garantir que esse óleo ou gordura, esse álcool, esse catalisador, ele está entrando em contato com todo o óleo ou gordura ali para reagir o máximo possível de forma homogênea. E aí, depois, em um certo tempo, a gente vai parar essa agitação, sendo que essa temperatura também da reação de transesterificação, ela é controlada, de 45 a 50 graus Celsius, 40 a 50 graus Celsius, e a agitação RPM aqui, por exemplo, a que eu estava acostumado a usar, 250 RPM. Então, fica agitando para tentar entrar em maior parte em contato para que reaja. Aí, depois de um certo tempo, depender também do volume, né, você vai e deixa decantar, deixa separar as fases. Então, o que é uma etapa que você vai deixar em repouso, essa mistura reacional. Então, a fase leve, você vai ter o biodiesel, que fica em cima, e a fase pesada, você vai ter a glicerina com as impurezas. O biodiesel também tem impureza ele não está pronto para ser vendido, ele não está purificado nessa etapa. Aí aqui tem uma fotinha do reator que eu usei, para quem é da UERJ sabe, fica lá no laboratório de ambiental. Esse reator, aqui eu só já descarreguei a glicerina e deixei o biodiesel aqui. Então a glicerina é bem mais escura, faz uma separação de fases assim, bem, bem bonita, bem certinha. Só que, infelizmente, aqui né, o que acontece mesmo, pode ser que ela arraste um pouco a glicerina pode arrastar um pouco de biodiesel, excesso de metanol, e que arraste mesmo, porque o que fica aqui também pode ficar excesso de metanol, porque como a reação de transesterificação a gente coloca excesso desse reagente que é o metanol, ou etanol, né, para que reage, então vai ter alguma coisa aqui, pode ter restos ou traços de glicerina aqui, acontece, pode ter. Então, depois dessa separação de fases, a gente faz o que com a glicerina? A gente recupera a glicerina, o álcool da glicerina, então a gente pode fazer uma destilação, tira esse álcool, e esse álcool a gente pode levar para que retorne ao processo, né? Esse excesso de álcool recuperado, ele pode ir para uma desidratação de álcool para depois ele é uma corrente de reciclo, né? Ele vai retornar ao processo e vai entrar de novo aqui na reação de transesterificação. E essa glicerina bruta que sai aqui da recuperação do álcool da glicerina, ela pode passar por uma destilação de glicerina, vai sair o resíduo glicérico, onde contém as impurezas, e uma glicerina
destilada, que é a glicerina purificada. Ela é um subproduto, mas ela pode ser utilizada em alguns processos, pode ser vendida, uma parte dela a gente consegue vender. Tá, e na fase leve, que é o que a gente espera, que é o nosso produto principal, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o nosso éster, que é o nosso biodiesel. Então, a gente vai ter uma etapa de recuperação, de remoção do álcool que está contido, que foi arrastado nesse biodiesel, né, no nosso éster aqui, e aí esse álcool que foi retirado, ele vai se juntar a essa corrente aqui, que veio da recuperação do álcool da glicerina, vai passar uma desidratação e vai retornar ao processo. E depois desse biodiesel, depois que removemos o álcool, ele vai passar por uma etapa de purificação, até sair o biodiesel aqui purificado, que vai ser vendido e vai ser distribuído pelo país, antes de ser misturado ao diesel. Então, essa aqui é a etapa. Isso aqui é o que a gente acha geralmente na literatura, né? Mas tem um pulo do gato nesse processo aqui, e eu vou contar para vocês porque foi o pulo do gato que eu utilizei no meu trabalho. Aqui, esse processo que está aqui, esse diagrama de blocos, é exatamente igual ao diagrama de blocos que eu vou colocar aqui, nesse próximo slide. Só tem uma diferença. Vocês lembram que a desidratação do álcool, o álcool vinha aqui e retornava no processo de transesterificação, né? Ele realmente retorna. Só que, espertamente, o que você faz para que a reação de transesterificação tenha um maior rendimento, esse álcool seja mais reativo, a reação ocorra mais rápido? A gente pega aquele álcool que a gente estava adicionando aqui e aquele catalisador que a gente estava adicionando separado, a gente faz um preparo deles, a gente produz o que a gente chama de alcoolato, que é a reação do álcool mais o catalisador. Antes, é uma reação prévia que a gente faz, antes de adicionar essa mistura deles dois dentro da reação de transesterificação. Porque isso agiliza muito a reação, faz com que a gente tenha um rendimento maior, né, produza mais biodiesel, e menos outras tranqueiras que podem ocorrer ali. Porque você imagina, você está adicionando aqui, você tem nesse reator aqui, vamos fingir que esse aqui é um óleo de cozinha. Fui lá, virei um óleo lisa de soja aqui. E aí, numa boca aqui eu vou adicionar um catalisador, que pode ser o KOH ou NOH, e o outro o álcool, e eles que lutem lá dentro, né? Começa a agitar, eles que lutem, eles que se encontrem, porque o álcool vai ter que encontrar olha a confusão, com o catalisador para reagir com o óleo, é uma confusão, você não sabe a ordem que está acontecendo, você não sabe o que está reagindo. Então, para você garantir um maior rendimento, né, como todo mundo aqui está, né, a gente está aprendendo e a gente está ficando esperto, o que a gente vai fazer? Mistura esse álcool, tá vendo? A desidratação do álcool, todas as etapas estão aqui. Só que esse álcool, ao invés de entrar direto, separado na transesterificação, ele vem aqui para uma etapa de produção do alcoolato, que é o quê? É o álcool junto com esse catalisador, NaOH ou KOH. Então, ele vai ser agitado aqui. Por exemplo, eu usava o KOH em escamas, né? Não, lentilhas. Parece lentilha mesmo que a gente compra no mercado, aquele formatinho da lentilha. Então, o catalisador que eu usava era o KOH, hidróxido de potássio, em lentilhas. E ele era difícil de solubilizar assim rápido, ele não solubilizava muito rápido. Aí eu pegava, adicionava o álcool metílico antes, previamente, preparava essa solução de alcoolato. E aí eu colocava até uma temperatura, aquecia uns 40 graus Celsius para agilizar e ficava agitando. Por quê? Porque eu sabia que quando eu adicionasse aqui na reação de transesterificação, a reação seria uma reação com maior rendimento. Eu estaria garantindo que aquele alcoolato ia entrar em contato mais uniformemente até com o óleo que estava ali durante a agitação. Então, é o pulo do gato dessa produção de biodiesel, principalmente quando você vai fazer em laboratório. Então, esse aqui é a minha dica para quem vai trabalhar com biodiesel. Então, eu até coloquei aqui, ó, diferencial, né? O resto tudo aqui é igual. Todas as etapas de separação aqui são exatamente iguais, e é isso. Então, eu vou mostrar para vocês, daqui a pouquinho a gente para vocês fazerem alguma pergunta. Então, aqui na parte de reação de transesterificação dos triglicerídeos, eu já falei, né? A gente tem o nosso óleo aqui, ou gordura, que é o triglicerídeo. Ele vai reagir com álcool. Esse álcool pode ser etanol, metanol.
Tem que ser o mínimo possível, porque quanto menor o álcool, mais reativo. Por isso que o metanol ele é mais reativo que o etanol. Quanto menos ramificado a cadeia for menor, mais reativo na presença de um catalisador. Forma o quê? Glicerina. E o nosso biodiesel, que é uma mistura de alquil-ésteres. A gente já viu os ésteres que podem estar ali. Palmitato, estearato, e sei lá quais são, porque eu não decoro aqueles nomes de jeito nenhum. E não tem necessidade também. Então, essa aqui é a nossa reação de transesterificação do biodiesel. Aqui, a gente já viu os tipos de matéria-prima que a gente pode usar. Quando eu falei daquela cadeia produtiva lá do biodiesel, tinha os tipos de triglicerídeos, né? Então, gordura, pode vir matéria graxa do esgoto, do tratamento de esgoto, na verdade. Sei lá, a gente pode inventar qualquer coisa aqui, pode entrar algas. Ótimo. E o álcool? Qual a diferença? Tem mais do que... É só reatividade mesmo, com relação e toxicidade, em relação ao usar o metanol e o etanol? Vamos ver aqui. E depois a gente vai ver a parte do catalisador, como influencia. Então, os álcools empregados aqui na produção de biodiesel, a gente tem o metanol e o etanol. O metanol, ele é o mais utilizado no Brasil, até porque por ele ser mais reativo, né, a gente consegue trabalhar a reação numa temperatura mais baixa, com menor tempo de reação, porque aqui acontece mais rápido a reação. Então, uma desvantagem dele, que está até aqui em vermelho, é que ele é tóxico. A razão molar aqui é boa, porque assim, de 6 para 1, tenho 6 mols de álcool para 1 mol de óleo. Então, assim, é adequada. O etanol, ele é renovável, o metanol não é renovável. O etanol é renovável, o biodiesel, ele produz um biodiesel com maior número de cetano, o que é interessante. O biodiesel aqui com o etanol ele tem uma maior lubricidade. Lubricidade é muito importante para o motor, para os pistões. Gente, evita o desgaste das peças do motor. Então, ele é menos tóxico. Está em verde aqui, eu devia ter colocado menos tóxico, mas eu acabei colocando sinal de mais e de menos, né? Ele é menos tóxico, então, até aqui é interessante. Só que ele promove uma dispersão maior da glicerina no biodiesel, ou seja, o meu biodiesel que vai sair ali, ele vai sair com uma glicerina ali, mais assim, presente, o que vai dificultar, é como se fosse quase solubilizando. Está bem disperso ali no biodiesel, essa glicerina, então dificulta muito a separação, a retirada dessa glicerina do biodiesel. Então, acaba ficando, quando a gente faz aquela etapa de separação, fica mais glicerina no biodiesel, para depois o biodiesel ser purificado e removido essa glicerina, do que se eu estivesse usando o metanol. Então, para o maior rendimento aqui, dessa reação com etanol, a gente vai ter que colocar o quê? Maior quantidade de etanol ali. Então, para ficar tão reativo quanto o metanol, o que eu vou ter que usar aqui é reagente. Reagente é dinheiro, né? Então, começa a ficar mais inviável, dependendo do volume de produção aí. Então, por que fica muito inviável? Olha a razão molar aqui. É 9 para 1 até 12 para 1 de álcool ou óleo. Então, é quase o dobro, chega a ser quase o dobro aqui da razão molar com metanol, de metanol e óleo. Então, realmente, o metanol, ele, apesar de ser mais tóxico, ele é muito mais reativo. Eu, nos meus trabalhos, nos meus estudos, eu usei o metanol. Tive bastante facilidade de trabalhar com metanol. Mas aqui vale a pena você, às vezes, fazer um estudo com metanol e com etanol e ir comparando, quantificando isso, né? Identificando outras características, mas essas são as principais que são descritas na literatura, né? Falando que, assim, como eu trabalhei muito tempo com biodiesel, assim, no mestrado, no doutorado, e eu gosto muito do assunto, então eu tenho muita coisa, assim, muitos dados que eu nem lembrava mais que eu tinha. Então eu fui pesquisando e lembrando dos catalisadores, porque antes de utilizar os catalisadores, eu fiquei pesquisando o que era interessante, como é que dava para fazer, o que era mais barato. Então aqui, a gente já falou do tipo de álcool, do tipo de matéria-prima, em termos de óleo e gordura, para ser utilizado, né, como fonte de triglicerídeo. Então, dessa reação de transesterificação de óleos e gorduras, a gente realiza na presença de catalisadores, como a gente viu lá na reação. Então, os catalisadores podem ser ácidos básicos, né, ou enzimáticos. Só que esses catalisadores também podem ser homogêneos ou heterogêneos.
Então, os catalisadores homogêneos são os que a gente mais conhece, que são os alcalinos, eles podem ser alcalinos ou ácidos, e eles, dentre os alcalinos, eles são os álcoois metálicos. Eu vou até colocar aqui. Eles são mais eficientes, têm um maior rendimento, só que são mais sensíveis à presença de água. Aí já começa a não ficar interessante, porque eu tenho que garantir que o tratamento da minha matéria-prima, somente do óleo, né, ele não tenha arrastado um pouquinho ali de umidade. E o óleo, se você abre ele assim, principalmente o óleo de fritura, que ele está assim exposto, ele acaba absorvendo umidade do ambiente. E o álcool também faz isso. Então, durante a reação, né, se tiver umidade ou na presença de água, ele já fica mais sensível. Então, assim, ele tem um bom rendimento, ele é bem eficiente, mas tem que ter alguns cuidados extras aqui. Os mais utilizados, os campeões aqui de audiência, são o quê? São os catalisadores homogêneos alcalinos ou básicos, né? KOH ou NOH, né? Então, eu gosto muito de utilizar o hidróxido de potássio, mas tem muito trabalho muito bom também na literatura que usou o NaOH, que é a nossa querida e amiga soda. Ele é bem menos ativo, mas ele tem um custo tão baixo que ele acaba compensando essa falta de atividade dele na reação. E ele tem um rendimento bem satisfatório. Pode não ser elevado igual o álcool metálico, mas pelo custo aqui, a gente tem um rendimento bem satisfatório. E ele é o mais empregado. Na literatura, enfim, na parte comercial também. A gente tem catalisadores homogênicos ácidos, que, por exemplo, aqui pode ter outros, mas os mais conhecidos, né? O mais conhecido que eu estou colocando aqui é o H2SO4. Só que tem um problema que a reação é muito lenta. Eu estava vendo um artigo há um tempo atrás falando que quando você fazia a catalisador homogêneo utilizando ácido sulfúrico, era 48 horas de reação para depois entrar em repouso, não sei o quê. Eu falei, nossa, no máximo aqui, para a reação, demorava, sei lá, 50 minutos, 40 minutos, dependendo também do volume e do quanto estava agitando. Então eu falei, nossa, não é possível, demora muito. Então realmente não vale a pena, porque acaba aumentando para a gente o custo, porque a gente vai deixar de produzir muito para quem vai produzir comercialmente, né? Então a gente não vai ter aquele volume de produção para a gente vender, então não vale a pena. Por isso ele não é tão empregado. Catalisadores heterogêneos. Aí tem aqui, eu não trabalhei com eles, né? Mas eu sei que tem na literatura os alcalinos, os ácidos e os enzimáticos. Aqui como alcalinos, eu já vi trabalhos na área que eles usam zeólita básica, contendo sódio. E aí, eu não sei exatamente assim como isso funciona lá, mas o que eu entendi é que tem algumas características com esses catalisadores heterogêneos que eles podem ser removidos de forma muito mais simples, né? Pode ser por uma filtração, por exemplo, do que os catalisadores homogêneos, que acabam reagindo ali, que aqui eles são sólidos. Esse, por exemplo, tem um catalisador heterogêneo aqui, que é ácido, que é um exemplo aqui, são sólidos ácidos contendo sais de amônio. Então, esses catalisadores heterogêneos, geralmente, eles têm um suporte, tem a parte que vai reagir, tem o princípio ativo, tem a área que está ali, os sítios ativos. Então, ele também pode ser catalisador heterogêneo enzimático. Dentre esses todos aqui, as características desses catalisadores heterogêneos, independente de quais sejam, eles facilitam a purificação do biodiesel posteriormente, permite uma reciclagem no catalisador sólido, porque eles podem ficar retidos no filtro, e aí claro, vai se reciclar até certo ponto, né, respeitando a vida útil desse catalisador. Vai chegar uma hora que ele vai ficar inativo. Então, vai reciclando permitindo até a vida útil, até que permita a vida útil desse catalisador, o funcionamento. Então, tem um certo tempo, mas ele fica fácil de reciclar. Você consegue minimizar a geração de efluentes, porque o catalisador ele acaba ficando com essas impurezas ali, então você vai gerar muito menos efluente ou resíduos durante o processo. Vai facilitar a recuperação da glicerina, porque também
esses catalisadores vão absorver, muitas vezes, esses resíduos, então a gente consegue facilitar bastante o processo, mas é mais caro. Também não vejo tanta simplicidade, eu vejo isso mais funcionando principalmente em volumes pequenos de produção. Mas para volumes altos de produção, realmente, para você vender com altos volumes de produção, eu vejo muito sendo empregado esses com catalisadores, a reação com catalisadores alcalinos homogêneos aqui, que é o NH e o KOH, são realmente os mais empregados. Já é muito conhecido também da literatura. A caracterização do biodiesel. A gente falou sobre muita coisa, como é produzido, qual tipo de matéria-prima, qual álcool que vai ser utilizado, e por quê, quais tipos de catalisadores ele tem, qual é o mais empregado. Fora isso, a gente já produziu biodiesel, legal. Agora é só vender? Não. Qualquer matéria-prima, para quem trabalha em fábrica, quem estagia, sabe que qualquer matéria-prima, ou combustível, ou material, engenharia, qualquer um passa por estudo de características, porque a gente quer garantir a qualidade também. Além de saber se está causando algum impacto no ambiente, se ele é sustentável, se está poluindo, né? Se está afetando a saúde das pessoas de algum modo, ou alguma etapa do processo, se é financeiramente viável, se tem viabilidade técnica para a gente fazer aquilo, se ilegal, né? Novamente, tem que ser um processo legal também, para que possa ser utilizado após passar pelos crivos dos órgãos legais, porque senão a gente não consegue uma autorização para aquele processo. E também tem que passar pelos crivos, eu já falei, pelos crivos dos órgãos legais, técnicos, dos governos e da sociedade. Então, quem controla isso aqui é a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Então, como também, e a ANP vai garantir o que ali? Ela vai dizer como vai ser monitorada essa qualidade do biodiesel? Sim, a partir de quem? A partir dos parâmetros de qualidade e métodos analíticos que a ANP, ela liberou como fonte de normas. Então, a ANP tem as normas, e tem uma resolução da ANP, que é o RANP, de mês 7, né, julho de 2008, que identifica, que caracteriza, que fala que o biodiesel, para ter qualidade garantida, ele precisa passar pelos parâmetros de qualidade, os métodos analíticos dessa norma. E essa norma, ela tem vários métodos que ela indica como para garantir a qualidade. Alguns, ela se baseia nas normas europeias, nos comitês europeus lá de normatização, e alguns também na STM, que é a American Society Testing Materials. Então, que são as mais conhecidas. Então, ela vai... E alguns, a gente vai ver que alguns ela é mais conservadora, para algumas características, algumas propriedades, ela é mais conservadora que a STM, ou que a europeia, a norma europeia, ou algumas vezes ela vai ser menos conservadora. Isso por quê? Isso depende. A qualidade, o biodiesel aqui, depende das características do nosso país também. Por exemplo, a área mais fria, ou o país é um país mais quente, algumas regiões a gente vai ter que ter um cuidado maior com o ponto, por exemplo, de congelamento do combustível, como eu já disse, no sul. Então, essas características a ANP, ela avaliou antes de normatizar, né, antes de definir as regras do jogo e as normas. Então, ela se baseou muito na STM e na Comissão Europeia lá de normatização. Então, para garantir a qualidade desse biodiesel, o que é necessário, assim, olhando por alto? A gente vai ter que estabelecer padrões de qualidade, e foi isso que a ANP fez. Ela fixou teores, limites, assim, dos contaminantes. Por quê? A gente quer evitar que prejudique a qualidade das emissões da queima. A gente não quer trocar, a gente não quer ir adicionando biodiesel e diminuindo essa necessidade de combustíveis fósseis. Vai reduzindo, vai reduzindo, vai reduzindo, até que um dia a gente chegue e fale, nossa, realmente, a gente não precisa. O combustível fóssil é uma opção, mas a gente não precisa dele mais tanto assim.
Então, vai reduzir até que não precise dele, porque daqui a um tempo a gente não vai ter mais reservas de petróleo. E a gente vai fazer o quê? Então, a gente já tem que estar desenvolvendo tem que ficar expert nesse desenvolvimento de combustíveis renováveis. Então, a gente quer que a emissão da queima, ela cause menos danos, que vai ter alguma queima incompleta, vai ter alguma emissão de alguma coisa. O biodiesel não é santo, ele tem emissão de NOx maior do que tem o diesel, mas ele tem 98% menor emissões de CO2, que é o principal causador do efeito estufa. Então, vale a pena, a gente vai pensando que vai melhorando. A gente pode ter um catalisador ali no carro para poder reduzir, para poder pegar esse NOx, NO2 e evitar que ele fique sendo expelido pelo carro com maior quantidade. Então a gente consegue, temos tecnologia para desenvolver, que às vezes fica um pouco caro a princípio, mas a gente vai desenvolvendo e vai ficando mais barato. Então, a gente tem que garantir também o desempenho, não adianta fazer um biocombustível das galáxias, muito sinistro, mas o nosso carro, nossos motores, eles não conseguem, não tem um desempenho, assim. Então, a gente vai ter que desenvolver um motor do zero e até a nossa frota, ela conseguir estar quase completa com esse motor para esse biocombustível aí sinistro, com alto desempenho, vai demorar. Então, a gente tem que ir adaptando, por exemplo, o diesel. A gente está deixando de usar o diesel um pouco mais, porque a gente vai adicionando mais biodiesel. E tá lá, na norma já falava que já podia. Hoje, eu acho, se não me engano, a gente está em 7 a 10% de adição de biodiesel no diesel. Mas a gente quer chegar ao quê? A 20%, a 25%? Sem ter nenhuma alteração assim no motor? A gente tem que ir fazendo isso. Então, esse aqui, a gente tem que garantir o desempenho, a integridade do motor também, porque, se vocês se recordam que eu falei nos slides anteriores, dependendo da quantidade, quanto maior a quantidade de biodiesel, num motor do ciclo diesel, a gente vai ter maior necessidade de manutenção. Então, para quê? Para que mantenha a integridade do motor. Vai ter mais manutenção do que se a gente usasse só o diesel. Então, mas tudo bem, ainda está valendo a pena. E a segurança também no transporte e no manuseio, isso também é importante. Também não quer criar um combustível que facilmente ele vai explodir o carro, vai causar, sei lá, explosões, não sei. Isso também tem que ser avaliado. Devem ser monitoradas também possíveis degradações do produto durante o processo de estocagem, porque não acaba que você degradou aquele produto e você não vai ter o desempenho, né, que você espera quando você fez os testes. Então, por isso que é importante você garantir a qualidade, ver ali se tem algum contaminante, porque a norma NP, a gente vai ver a norma de alguns casos aqui, que tem alguns contaminantes que podem causar depósitos no motor, depósitos no tanque de combustível, e isso pode causar alguns problemas. Também no bico, nos injetores. Então, a gente tem que garantir isso. A estabilidade desse nosso combustível. Padrões de qualidade, então, da ANP. Os padrões de qualidade que a ANP seguiu, ela se baseou muito na STM, que é a American Society of Testing in Materials, que é a STM D6751. Essa aqui, dentro dessa STM, ela tem várias normas. Essa aqui é uma norma que tem vários procedimentos para cada tipo de propriedade, ou de que você quer calcular, métodos analíticos que eles têm. Então, tem vários métodos analíticos aqui dentro dessa norma. E também a normalização europeia, que é a N14214. Também tem várias normas aqui para cada tipo de propriedade ou cada tipo de contaminante que você queira mensurar. E a ANP, que é a nossa Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a resolução da ANP de 7 de 2008, ela se baseia muito nessas normas aqui, por vezes, na maior parte das vezes, na STM D6751 e por outras vezes na N14214. Isso vai depender muito também das características do nosso país, né, e se ela vai ser conservadora em algumas propriedades, algumas medições, alguns parâmetros de qualidade,
e outras não, porque não tem necessidade, né? Até porque não só depende do nosso país, depende também da nossa principal fonte de matéria-prima para a produção do biodiesel, né? Porque lá, por exemplo, nos Estados Unidos, eles usam muito milho. A gente aqui usa muita soja. Então, é um pouco diferente. Então, será que o biodiesel de soja, mais produzido com soja, ele tem as mesmas características que o biodiesel de milho? Eu estou falando em termos de parâmetros de qualidade? Não sei. Alguns podem ficar diferentes, né? Aqui tem algumas diferenças também da RNP, que é o biodiesel de mamona. Ele tem, em alguns testes, ele assume outros valores, assim, tem uma norma ou outra, que é geralmente a norma mais conservadora que a gente utiliza para o biodiesel de mamona. Alguém tem uma dúvida até agora? Que eu vou passar para os padrões de qualidade, e aí a gente vai seguindo. A gente tem uma pergunta, Tá. do Edson Dornas. Por que o maior número de cetano é bom? E qual a influência desse número? Porque indica uma melhor combustão. A gente tem o melhor rendimento do nosso combustível. O diesel, ele tem um valor, ele está perguntando justamente por causa de um slide que eu coloquei, cadê aqui? Porque assim, na gasolina a gente mede o quê? Octanagem, né? No diesel a gente está muito preocupado, claro, na gasolina também, mas com o cetano, com a quantidade, o quanto aquele combustível ele vai ter por exemplo, um desempenho melhor no motor. Então, no caso do biodiesel, ele aumenta o número de cetano, ele aumenta a lubricidade e a gente consegue obter um rendimento maior ali, no caso da nossa queima ali, e também a gente consegue manter a qualidade, não a qualidade, mas como eu vou dizer, na lubricidade ali também, a gente consegue manter os nossos equipamentos, eles mais lubrificados, eles funcionam melhor. Tem isso. Respondi? Eu não lembro mais a pergunta. Respondeu sim, obrigado. É Então, só vou isso, seguindo. Camila, Tá. pode seguir. Gente, só me chamar. Então, os padrões de qualidade. A gente tem aqui os métodos analíticos. Eles podem se dividir em 4 tipos. Eu vou falar mais rápido nessa parte e vou parar só nos equipamentos que a gente tem na FAT. Tá? Porque aí eu explico o funcionamento e é bem mais interessante. Então, a gente tem aqui, a gente vai ter uma determinação de contaminantes que vem da matéria-prima. Então, tem alguns métodos aqui, alguns procedimentos que a gente vai, algumas propriedades, parâmetros de qualidade que a gente vai ver que são específicos para determinar quais são os contaminantes que vêm da matéria-prima. Outros métodos analistas vão tratar da avaliação do processo produtivo. Então, ocorreu algum problema no processo produtivo? Provavelmente a gente vai descobrir por esses métodos aqui. Das propriedades inerentes às estruturas moleculares. A gente vai descobrir também quais são os padrões de qualidade, quais são os métodos analíticos para a gente ver quais são essas propriedades que estão ali que dizem, por exemplo, aqui no caso, acho que vai entrar muito o teor de ésteres, né? O quanto foi na reação, qual foi o rendimento, assim, quanto se converteu de ésteres, então. Então, isso aqui está ligado muito à estrutura molecular daquele éster que a gente está produzindo, que a gente produziu. Então, e também o monitoramento da qualidade do biodiesel durante o processo de estocagem. Aqui também entra muito a massa específica, por exemplo. A gente vai ver um exemplo que a massa específica, se o biodiesel está se degradando, ela vai ter alteração. E se ela tem alteração lá, a massa específica ela indica que ela é um indício muito bom para que a gente refaça todos os outros parâmetros ali de qualidade, refaça todos os outros testes para garantir que aquele biodiesel está pronto para ser vendido, que ele pode sair da zona de estocagem e pode ser vendido. Então, a gente vai ver isso agora, assim, mais rapidamente. Então, para o método analítico para determinação de contaminantes provenientes da matéria-prima, a gente tem teor de fósforo, corrosividade ao cobre e cálcio e magnésio. Na FAT, eu já trabalhei com isso, não coloquei nos meus trabalhos, porque realmente o biodiesel, ele tem uma baixa corrosividade ao cobre, mas eu utilizei muito, tem lá na FAT, corrosividade ao cobre. Então, a gente vai ver aqui, o teor de fósforo e enxofre, assim, a gente tem que saber o quanto da matéria-prima que é proveniente lá
do biodiesel, né, aquelas gorduras, animais e óleos vegetais, o que vem com eles, né? Será que vem fosfolipídios ali provenientes dessas matérias-primas? Será que vem alguma quantidade de enxofre, dependendo da matéria-prima? Não sei. Assim, no biodiesel tem muito menos, mas esse teor de fósforo e enxofre, todas essas técnicas, esses métodos analíticos do biodiesel, eles são baseados no diesel, né, que é o combustível para o mesmo tipo de motor. Só que o biodiesel é biodegradável, é renovável, e o diesel não, ele é fóssil. Então, o que acontece aqui é que a ANP se baseou muito, e a STM também, se basearam muito nos testes que já se faziam com o diesel. Então, tem alguns aqui que nem fazem tanto sentido, devido à matéria-prima do biodiesel. Mas aqui, tá, teor de fósforo e enxofre. Então, a gente quer ver o quê? Se tem fosfolipídios que vêm junto com esse material, com essa matéria-prima. Porque se tiver, tem que passar por um pré-tratamento, tem que fazer um processo de degomagem para remoção de grande parte desses fosfolipídios, porque ele e o enxofre, eles podem causar problemas nos catalisadores. Então, eles envenenam os catalisadores e afetam os conversores catalíticos. Então, por exemplo, no carro, se você deixar, não vou fazer esse teste de fósforo e enxofre, não, ou só anotou e quando você fez esse teste, só anotou, mas aí você quer fazer um estudo, sei lá, para ver qual vai ser os danos, né, e os efeitos no catalisador do carro, no cano de descarga ali, você está emitindo, vai passar pelo catalisador. Será que vai envenenar? Qual é o tempo de vida útil desse catalisador? Vai diminuir muito? Então dá para descobrir também. Procedimento aqui. Ele é determinado via espectroscopia de emissão atômica, com plasma, indutivamente acoplado, que é o ICP-OES. O máximo aceitável aqui é 10 miligramas por quilo. Aqui é tanto a norma europeia, que eu coloquei até o nome da norma, aquela norma que eu já falei, como a brasileira, recomendam um método da norma europeia, que não é um método, é um método analítico da norma europeia, no caso, né, que é o ISO 14107. Essas normas aqui, não é fácil ter acesso delas não, assim, porque elas são compradas, então é muito, muito, muito caro. Mas tem vários artigos que explicam um pouquinho, falam um pouco das normas, então isso ajuda muito a entender cada uma dos procedimentos. A corrosividade ao cobre, nossa, tem mais R aqui do que eu posso imaginar, do que eu não escrevi muito R aqui. É uma propriedade que está associada à presença de ácidos ou de compostos de enxofre também. Então, vai determinar a capacidade potencial desse combustível causar corrosão em peças metálicas, tanto no motor, no tanque de armazenamento, a gente está falando tanto no carro quanto num outro lugar que ela esteja armazenada, num tanque, por exemplo. Esse parâmetro tem sido muito discutido, porque já existe um método para determinação de acidez no biodiesel, então parece que fica redundante, né? A gente vai ver que nos últimos tópicos lá, às vezes tem determinação de acidez no biodiesel, então às vezes parece que você está fazendo o mesmo teste várias vezes. Curiosidade ao cobre, eu fiz alguns testes e eu percebi que o biodiesel ele não tem muita ação, assim como um causador de corrosão nessas peças metálicas. Então, assim, eu vou explicar para vocês como é que faz. É uma lâmina que a gente tem de cobre, uma plaquinha, a gente pole ela, a gente passa tipo é como se a gente pegasse o bombril de casa, ficasse lá, lixasse ela, preparasse, né, a superfície para que... Aí a gente coloca, tem um tubinho metálico, a gente coloca a nossa amostra, no caso, se você vai fazer com diesel, faz uma com diesel e faz uma com biodiesel. Aí coloca cada uma numa plaquinha, né, preparada igualmente a plaquinha, lixadinha dos dois lados, aí você coloca a plaquinha, fecha e coloca num banho, que pode ser num banho que por fora tem água, né, claro, essa placa não está entrando em contato com a água, está entrando em contato com uma amostra que você que tá ali dentro, né, tem uma plaquinha, tá fechadinha ali, tipo como se fosse um tubo de ensaio, só que metálico, aí tá fechado, ou pode ser também de vidro, o lado da UERJ tem um tubinho de vidro, e aí você fecha e deixa, fica lá, a uma certa temperatura, que no caso é 50 graus Celsius, durante 3 horas. Aí, deu esse tempo, você tira essa placa,
Aí essa placa é lavada e comparada com lâminas padrões. Eu vou mostrar para vocês, tem um padrão assim que a gente vai comparar para saber o nível de corrosão dessa plaquinha, que é de 1 a 5. Lá na UERJ a gente tem um equipamento parecido com esse, não é exatamente esse. Mas aqui dentro a gente colocou a plaquinha, por exemplo. Esse aqui é um banho que está mantido a 50 graus Celsius. Aqui dentro tem água. Então, a gente controla a temperatura aqui a 50 graus Celsius, coloca a nossa amostra aqui dentro líquida. Por exemplo, aqui eu poderia colocar diesel, e nesse aqui da direita eu podia colocar biodiesel. Aí preparei a plaquinha, poli a plaquinha, e aí eu coloquei a plaquinha ali dentro. E deixei as 3 horas. Aí eu retiro a plaquinha, né, lavo ela com água, por exemplo, só para tirar o excesso da amostra, e venho com ela aqui, assim, com a plaquinha, e vou comparando com o padrão. Isso aqui é o padrão, né? Aí a gente olha aqui e vê, as minhas plaquinhas, elas sempre saíram com entre nada de corrosão e entre esse 1 aqui, ó, esse 1A. Então, sempre eu colocava no máximo 1A. Aí, como eu vi que não faz muita diferença, que o meu biodiesel ele não estava sendo causador de corrosão, eu falei, não vou fazer mais esse teste, porque vai dar tudo 1A. E aqui, não sei se vocês conseguem perceber, acaba que, por exemplo, se tem 1A, 1B, ou 2A, não sei o quê, ele acaba sendo uma variável depois categórica, se você quiser montar um banco de dados. Aí você vai ter lá nível de corrosão, né? Vai ter 1A, por exemplo, 1B. Ele não vai ser mais um número, um valor igual massa específica, que é, sei lá, 880 quilos por metro cúbico. Entendeu? Também dá para trabalhar, óbvio, mas aqui a gente já teria esse nível de informação. Mas é interessante. Só que aqui o meu biodiesel sempre dava aqui em torno de 1A, e o diesel, ele é mais corrosivo, assim, em algumas situações. Dependendo da amostra de diesel também que você tem, né? Então, cálcio e magnésio também são importantes. Determinar essa presença, né, se tem ou não. O procedimento aqui, esse aqui é um teste que era mais para diesel também. Os metais são determinados por espectrometria de emissão atômica com plasma indutivamente acoplado, que é o ICP-OS. Esse aqui eu não trabalhei com ele, esse parâmetro de qualidade. Aí tem os comprimentos de onda aqui que você vai ler nesse equipamento, que é 422,673 nanômetros para o cálcio e 279,553 nanômetros para o magnésio. O valor aceitável aqui é que a soma desses dois, tanto do magnésio quanto do cálcio, seja no máximo de 5 miligramas por quilo. Isso aqui segundo a norma europeia, né? Esse aqui é o método analítico indicado pela norma europeia. Então, a ANP, ela indica esse método analítico aqui para a gente comparar. Então, o método analítico para avaliação do processo produtivo, a gente falou das matérias-primas, as impurezas ou contaminações oriundas da matéria-prima, e agora a gente vai ver o método analítico para avaliação do processo produtivo, né? Para a gente saber se ocorreu algum problema no processo produtivo. Isso aqui são bons indicativos, esses parâmetros de qualidade, são bons indicativos para a gente identificar onde o problema pode estar ocorrendo. Então, a gente tem aqui o aspecto, ele é feito de forma visual, contaminação total, glicerina livre total, resíduo de carbono, teor de éster, ponto de fulgor, metanol e etanol, cinzas sulfatadas, cinzas e cinzas sulfatadas também a gente tem, e sódio e potássio. O aspecto, né, ele é visual, ele é um parâmetro considerado apenas para a resolução brasileira, na RNP, e a gente só quer ali ver se tem impureza que podem ser vistas ali a olho nu, né, se está turvo, se tem material em suspensão, se tem algum sedimento na amostra, porque isso pode ser indicativo de presença de água durante o processo, e inclusive na amostra. Então, o procedimento é que, se não houver a ausência desses contaminantes, o biodiesel vai ser classificado como límpido, sabe? Quando você olha uma amostra e fala, nossa, ela está límpida e isenta de impurezas, mesmo a olho nu, assim, você está fazendo só qualitativo, né? Você está vendo, está límpida ou não. Então, é uma variável que vai ter uma resposta, é uma variável categórica aqui. Então, o aspecto do biodiesel, ele pode estar relacionado com características moleculares do biodiesel. Então, a gente vai ter uma certa noção. Não, realmente, eu adorava olhar para as minhas amostras, porque eu via, nossa, está tão límpida, esse biodiesel provavelmente ficou bom.
mas não tenho aqui quantitativamente para saber o quanto de éster, às vezes, assim, foi formado. Então, pro aspecto, é isso, só a norma brasileira que tem. Contaminação total. É a determinação dos resíduos insolúveis contidos no biodiesel. Então, aqui eu não trabalhei com isso, mas você tem o resíduo do biodiesel ali como se você fizesse uma filtração, e aquilo que ficou retido no filtro, você faz um cálculo para saber quanto tem ali. E aí a norma brasileira, ela segue o método analítico europeu, que é o ISO 12.662, que é 24 miligramas por quilo, que é o aceitável. A norma STM, ela não adota esse parâmetro. Glicerina livre total. É para saber se tem alguma glicerina que não foi, né, que ainda ficou ali presente no biodiesel, mesmo após as etapas de purificação. Então, não é interessante ter glicerina ali. Isso indica que o processo de purificação do biodiesel não foi eficiente e pode causar a formação de depósitos, tanto no entupimento dos bicos injetores no motor, emissões de aldeídos, pode ocasionar separação da glicerina nos tanques de estocagem, aí vai ter aquela separação, vai ter o biodiesel e glicerina embaixo. Não é o que a gente deseja. Então, o procedimento aqui é cromatografia a gás em altas temperaturas, e o máximo aceitável é 0,25% em massa. O resíduo de carbono é interessante também, porque pode também ocasionar formação de depósito nas câmaras de combustão, né? Então, é interessante ser avaliado. O procedimento aqui, a gente vai evaporar a amostra e queimar o resíduo final, e também vai ser pesado, e o ensaio é realizado em 100% das amostras aqui no Brasil, pela ANP. Ela pede que seja a STM e a norma europeia, elas pedem para que faça 10% das amostras, não é em cada lote. Então, aqui no Brasil são cada lote. E aqui aceitável é 0,05% de resíduo de carbono. Teodiésteres. Teodiésteres é muito legal, porque ele te dá a composição desse biodiesel. Então, o monitoramento já vai monitorar quanto foi convertido, né? Quanto de óleo vegetal, gordura foi convertido em biodiesel. Então, é determinado também através do método cromatográfico. Esse aqui dá para fazer no cromatógrafo lá do laboratório do professor Sérgio, aqui na FAT. E o mínimo aceitável é que tenha 96,5% em massa de éster. Ponto de fulgor, a gente também tem na FAT, aqui na UERJ. É a temperatura mínima onde é observada a liberação de vapores de um líquido, em quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável com o ar. Eu vou mostrar aqui como funciona o equipamento no próximo slide. O ponto de fulgor do biodiesel, ele é mais elevado que os valores encontrados para o diesel mineral, e o biodiesel puro apresenta ponto de fulgor próximo aos 170 graus Celsius. O que, no meu caso, não foi muita verdade, porque nos testes eu não consegui achar o ponto de fulgor certo do meu biodiesel, porque ultrapassou 200 graus Celsius e eu não achei o ponto de fulgor exato do meu biodiesel. Então, o meu biodiesel tem um ponto de fulgor super elevado, então para fazer esse teste eu teria que ter outro equipamento de ponto de fulgor. São 2 tipos, no mínimo, eu acho. Então, esse que a gente tem na FAT, ele identifica melhor os pontos de fulgores mais baixos. Então, aqui tem um exemplo. Se alguém já viu lá em frente ao departamento, tem aquele laboratório, aí lá tem ponto de entupimento e ponto de fulgor. Aqui o ponto de fulgor é assim, esse é o equipamento, a gente coloca a expectativa de temperatura que a gente acha que vai ser naquele ponto de fulgor, quanto que vai dar. E aí, quando chegar mais ou menos a cada 1 minuto, aqui dentro tem uma panelinha. Dentro dessa panelinha, a gente coloca 75 ml da nossa amostra. E aí tem uma janelinha aqui que ela fica fechada. E aí, a cada 1 minuto, essa chama aqui, ó, é tipo um aplicador. Ela tem uma chama e ela desce lá dentro quando a janelinha abre. Então, ela vai com um foguinho, ele aplica assim, aí vai lá. Se entrar em combustão, né, esses gases, porque ele vai evaporando e vai ficando ali, logo aqui em cima. Então, se entrar em combustão, esse é o ponto de fulgor. Se não, ela vai aplicando até a janelinha vai fechando, aí daqui a 1 minuto a janelinha abre, ela aplica de novo, e essa chama, e aí vai até entrar em combustão. Aí o equipamento, ele dá aqui o ponto de fulgor dessa amostra.
Metanol e etanol também é um método muito interessante, porque vai saber se que tem excesso de metanol ou etanol quando a gente usa na reação. Então, a gente espera que nas etapas de purificação a gente tenha removido esse excesso. Então, quando isso não acontece, aí a gente acaba tendo um biodiesel com excesso de metanol e etanol, e não é interessante. Então, a gente tem um método cromatográfico também, com uma coluna capilar polar, dá para fazer num cromatógrafo, só que tem que ter um cromatógrafo, um detector de ionização de chama, e o aceitável aqui, o teor tanto de metanol como de metanol é fixado em 0,20% da massa. Isso aqui é a parte, é soma, né? Soma tanto do metanol quanto, na verdade, como você vai usar o metanol ou etanol, qualquer um dos dois é 0,20% da massa. Cinzas sulfatadas, a gente também tem esse equipamento na UERJ. O método, a gente avalia a concentração de contaminantes inorgânicos no biodiesel. Então, a gente quer saber o que ficou ali de impureza, contaminante. E o método, a gente faz uma queima da amostra, a gente pega um volume da amostra, na presença de ácido sulfúrico, a fim de converter as impurezas metálicas em seus sulfatos correspondentes, conduzindo, então, à perda do material de volatilização. Aí a gente vai ver quanto tem ao final, a gente vai pesar. Então, é aceitável que a gente tenha 0,020% da massa. Esse aqui a gente tem como fazer. A gente tem que ter a mufla, uns cadinhos, porcelana, e aí a gente consegue fazer isso. E também fazer em capela. Lá na UERJ a gente já fez. O Zé, que é o nosso técnico lá, que ele trabalha muito em projeto, ele já fez, assim, eu já acompanhei, é muito interessante. E os métodos analíticos das propriedades inerentes às estruturas moleculares são o quê? Massa específica, viscosidade, esses dois aqui eu trabalho com, e o ponto de entupimento de filtro a frio. A gente tem na UERJ esse ponto de entupimento de filtro a frio e a viscosidade cinemática a 40 graus Celsius. No índice de iodo até dá para fazer, mas é um processo é um pouco arriscado, assim, tem algumas etapas ali que tem que ter bastante cuidado e uma área separada para fazer. Número de cetano, a gente não tem esse equipamento, mas eu acho que, se eu não me engano, no Rio tem. E a massa específica, eu tinha falado para vocês nos slides anteriores, que era muito importante, porque, assim, você tem que medir a massa específica quando você termina de fazer o biodiesel. Aí você mede lá, tá entre esse intervalo aceitável, entre 850 e 900 quilos por metro cúbico. Aí tá, você deixou estocado esse biodiesel. Aí você vai medir a massa específica novamente, porque você pensa, você às vezes quer vender esse biodiesel agora, ele ficou um mês ali parado, mas você quer saber se ele tá bom, se pode ser comercializado. Você mede a massa específica. Se houver uma diferença superior a 3 quilos por metro cúbico da que foi medida anteriormente, aí é recomendável que você pegue e faça todos os outros parâmetros de qualidade, novamente, para ver se ele se ele tem contaminante, se ele ainda está apto para ser vendido. Esse aqui é um equipamento, na verdade, esse equipamento aqui tem lá no Rio, ele é um densímetro aqui embaixo, acoplado a um refratômetro. Então, esse aqui mede, ao mesmo tempo, ele consegue medir o índice, massa específica e o índice de refração. Então, esse aqui é um amostrador automático que está acoplado, aí a amostra é colocada aqui num vaio, e aí ela é sugada e passa lá pelo densímetro e depois para o refratômetro, e vai calculando, né? Então, a gente tem duas medidas em uma. Tanto que eu trabalhei com esse equipamento e eu também trabalhei com índice de refração, embora o índice de refração não seja uma propriedade que a ANP diga que é importante ser medida. Ela não é uma propriedade importante. A viscosidade cinemática a 40 graus Celsius, ela é muito importante essa medida, e a gente tem na UERJ. Quando vocês olharem aqui o equipamento, vocês já vão ter lembrado, eu já vi esse equipamento na UERJ. E ela é importante porque ela vai medir a resistência ao escoamento, sob a ação da gravidade, uma certa massa de fluido em relação ao seu volume. Isso aqui é a viscosidade, a definição de viscosidade. Então, a viscosidade ela vai aumentar com o comprimento da cadeia carbônica e também com o grau de saturação E, além disso, a alta viscosidade ela pode ocasionar heterogeneidade na combustão de biodiesel. Então, a gente vai ter a combustão incompleta ali, devido à diminuição da eficiência também da atomização na câmara de combustão. Então, o ideal é que ela tem que ter uma lubricidade, uma viscosidade
dentro dos parâmetros aceitáveis, de 3 a 6 milímetros quadrados por segundo, segundo a BNT aqui, e também a STM, que é o D445, é o referente à STM, porque a gente quer evitar que haja combustão incompleta ali. Então, a gente quer que o quê? Não tenha depósitos, ou esses resíduos da combustão fiquem depositados nas partes internas do motor e causem algum problema de incrustação, corrosão, sei lá, que impureza que pode estar contida ali também para ocasionar isso. Então, eu vou mostrar para vocês como é feito. Esse aqui é um banho, a gente controla a temperatura, ele tem um agitador aqui, um motor, tem um agitador, e aí a gente liga aqui, e tá, onde é que eu coloco a amostra? Viscosidade cinemática, como é que ela é feita? A gente coloca 10 ml aqui, ó, ela é colocada aqui, tá vendo? Tem uma coisinha, um puxadorzinho vermelho, a gente levanta, troca ali e prende esse tubo viscosimétrico ali. Só que ele não fica com a água aqui em contato, né? A água fica mais ou menos nesse nível aqui. Aí a amostra vai entrar onde? A amostra a gente vai colocar dentro, 10 ml aqui dentro desse tubo viscosimétrico. Ela vai ficar mais ou menos a amostra daqui mais ou menos até aqui. Aqui tem uma marcação, se vocês podem ver no slide, são 2 marcações, os meniscos. São 2 marcações que a gente vai olhar os meniscos quando a gente subir com a amostra. Aí a gente vai pegar uma pera, vai subir essa amostra, né, vai colocar a pera aqui, vai subir a amostra até mais ou menos ela chegar nesse nível. E aí a gente separa o quê? Um cronômetro. Ali já está 40 graus Celsius, a viscosidade cinemática 40 graus Celsius. Tem que estar 40 graus Celsius por mais ou menos 1 hora ali, bem estabilizado essa temperatura. E aí a gente coloca a amostra aqui, quando chegar, aí a gente deixa a amostra descendo. Quando a amostra chegar nesse primeiro marcador aqui, aí a gente aperta o cronômetro, dispara o cronômetro, e aí a gente fica esperando a amostra chegar até o segundo marcador. Quando ela chegar no segundo marcador, a gente aperta o cronômetro de novo, e a gente analisa o tempo que essa amostra demorou a descer da primeira marcação até a segunda marcação. Então, a viscosidade cinemática, diferente das outras propriedades, a gente não obtém ela diretamente. A gente consegue obter ela indiretamente. A gente primeiro mede o tempo, e aí depois a gente pega esse tempo e armazena. Então, para cada amostra, eu faço 10 medições desse tempo e guardo esse tempo, calculo o desvio e tal, mas é tempo, não é viscosidade ainda. Então, para calcular a viscosidade, a gente faz o quê? Essa minha amostra, eu não faço a menor noção do qual é a viscosidade dela, mas eu sei que para esse tubo viscosimétrico aqui, geralmente, e também para o biodiesel, eu consigo usar como padrão, eu pego o N-hexano, por exemplo, porque o N-hexano é conhecido a 40 graus Celsius, a viscosidade dele, cinemática, é conhecida. Então, na literatura. Então, eu tenho esse valor, e aí eu coloco a amostra de N-hexano aqui. E aí eu vejo, faço a medição do N-hexano. Aí, nisso que eu faço a medição do N-hexano, eu consigo calcular, ver a equivalência, né, do tempo e do tempo do N-hexano subir aqui, descer aqui, e no caso, a viscosidade cinemática dele conhecida na literatura, e com o meu tempo ali. Então, eu acabo calculando a viscosidade cinemática a 40 graus da minha amostra. Assim, eu expliquei de modo simples aqui, espero que vocês tenham entendido, mas, assim, é uma propriedade que dá muito trabalho de calcular. Porque imagina um erro associado. Tem um erro aqui do quanto você está agitando, se é certo, né? Tem o erro de temperatura que pode ter aqui no sensor de temperatura, no controle de temperatura, e o principal erro aqui, no caso, é o cronômetro, ou seja, eu posso estar contribuindo com a maior parte do erro. Então, muitas vezes eu tive que refazer isso para garantir, para ter confiabilidade no meu estado. Porque às vezes eu ficava preocupada realmente, e eu acho que agora eu não marquei direito, eu vou ter que, apago isso aqui, e aí voltava de novo a medir. Então, é bem interessante, eu coloquei o padrão aqui, que é o N-hexano. Então, o número de cetanos, a gente tem, acho que provavelmente tem no Rio. Então, assim, quanto maior o número de cetanos, mais curto vai ser o tempo de ignição, e a gente é indicativo do tempo também, se tem o cálculo aí, não, a medição do número de cetanos é indicativo do tempo de atraso na ignição de combustíveis para os motores ciclo diesel, refletindo tanto a qualidade da ignição do combustível. Então, comparado com o diesel fóssil, o biodiesel apresenta maiores valores de número de cetanos, o que é interessante.
Então, qual é o procedimento? Esse teste é realizado em um motor de bancada de 4 tempos. Eu acho até que na FAT dá para fazer isso, no laboratório de mecânica. É bom saber isso, mas é um teste que daria para fazer. Aí tem um único cilindro, a gente tem um motor de bancada de 4 tempos, com um único cilindro e ignição por compressão. Aí ele é projetado para teste de amostras de combustíveis para motores diesel. Eu não sei se lá tem só para teste de motores do ciclo Otto. Não sei, para gasolina, não sei. Aceitável. Não há um valor mínimo estabelecido no número de cetanos para o biodiesel. Aqui a única coisa que a ANP pede é que a gente anote, que seja anotado o valor encontrado. O ponto de entupimento de filtro a frio. Para quem me conhece, já me viu muitas vezes nesse equipamento. Eu brincava falando que o ponto de fulgor era fazer coxinha, né, porque ficava um cheiro de fritura, mas só que não era fritura, né, era o biodiesel que já estava sendo degradado, queimado ali. E o ponto de entupimento era fazer sorvete, porque a amostra realmente, ela congelava. E o interessante do ponto de pimenta é que a gente não perde a amostra, né? Pensa, a amostra é congelada, ela não está perdendo a propriedade dela ali. Então, depois de descongelada, a gente pode usar ela para outras coisas, para medir outras variáveis, para medir outros parâmetros. Então, eu gostava muito de fazer, porque eu não perdia muita amostra. E para quem trabalha em laboratório sabe, fazer amostra, uma quantidade muito grande de cada amostra, um volume, é muito complexo, muito complicado, porque demanda muito tempo, trabalho. Então, o ponto de entupimento é uma temperatura na qual o volume da amostra, ela vai entupir, ela vai entupir um filtro metálico desse equipamento, porque isso está simulando o quê? O congelamento do combustível, do biocombustível, no caso, nos injetores, no tanque. Então, porque assim, quando tem uma baixa temperatura, principalmente nas regiões, a região sul aqui do país, o biodiesel ele pode se solidificar, tanto parcialmente, ou vai perder a fluidez, né? Ele não vai conseguir mais seguir o caminho, assim, do tanque para ser queimado. Então, ele leva uma interrupção desse fluxo do combustível e pode entupir o sistema de filtração e vai ocasionar problemas à partida do motor. A avaliação da aplicabilidade do combustível em regiões de clima frio é a principal importância dessa medição. Então, quanto maior for o tamanho da cadeia ou o caráter saturado, quanto maior for a saturação das moléculas do biodiesel, mais altos serão os valores desses parâmetros. Então, a gente tem que ter cuidado, porque se é mais alto o valor do ponto de entupimento, ou seja, ele solidifica uma temperatura mais alta. Por exemplo, se eu tenho regiões aqui no país que chegam a 5 graus Celsius, esse meu biodiesel, se ele solidificar a 5 graus Celsius, nossa, eu tô perdida. Não vai dar, né? Talvez eu tenha que adicionar aditivos para o biodiesel enviado para essas regiões. Então, o máximo aceitável aqui é 19 graus Celsius, estabelecido pela ANP. É aplicável para as regiões sul, sudeste, centro-oeste e para o estado da Bahia. Então, e deve ser anotado para as demais regiões, que não tem problema. Mas aqui, ele tem que ser avaliado. Então, dependendo da situação do local, pode ser adicionados aditivos na mistura diesel-biodiesel. Esse equipamento aqui é o meu amigo de sempre, um ponto de entupimento de filtro a frio, no modelo Tanaka. E aqui como é que funciona? Aqui eu tenho controle de temperatura, a gente tem que dar um chute inicial para esse congelamento. Que temperatura que eu acho? Por exemplo, eu sempre colocava -5 no biodiesel que eu conhecia ali, que eu já sabia que era mais ou menos a -6 graus Celsius que ele congelava. Então, esse aqui é uma pipeta, isso aqui é um conector que ele puxa aqui a vácuo, né, a amostra, e a amostra fica dentro de um vaio que está aqui dentro, ó. Ele está aberto aqui, tem um vaiozinho, e aí a gente coloca mais ou menos, se eu não me engano, 45 ou 50 ml de amostra, e aí você coloca aqui a amostra, beleza. Aí isso aqui é um filtro, é um encaixe para um filtro, aqui é uma pipeta, né, aqui é sugada, é como se fosse uma pera sugando a amostra, e aqui a gente tem marcações, né? Tem uma marcação aqui, e tem uma outra marcação ali. Por quê? É onde vai ter um laser que vai ler. Ó, aqui tem um laser aqui em cima, outro laser aqui embaixo. E aqui, a minha amostra, aqui tem um filtro metálico, onde a minha amostra, quando for acionado isso aqui, vai sugar, né, vai puxar aqui a vácuo, a minha amostra que está lá embaixo no vai. Então, ela vai passar pelo filtro. Então, 5 graus antes daquela temperatura que eu acho que eu coloquei lá, que eu coloquei no equipamento, que eu acho que vai filtrar,
eu coloquei, por exemplo, menos 5 graus Celsius. Aí quando chegar a 0 graus Celsius, né, que é 5 graus antes da temperatura que eu acho a expectativa de temperatura, aí ele começa a sugar. Aí ele vem até a marcação. Aí quando chegar a marcação, o laser leu que ele subiu tudo, aí a amostra desce. Aí nisso ele fica fazendo isso a cada temperatura. Ele desce 1 grau de temperatura, ele faz isso de novo. Aí vai fazendo até chegar. Aí quando chegar a uma temperatura que ele sugou, demorou mais de 1 minuto para chegar na marcação aqui, na leitura do laser, então quer dizer que o filtro entupiu. Se o filtro entupiu, o meu ponto de entupimento de filtro a fio é a temperatura anterior a que ele conseguiu subir. Então é aquela temperatura lá, até aquela temperatura ele não entope. Depois de mais 1 grau Celsius, ele entope. Então essa aqui é a explicação para o ponto de entupimento de filtro a frio. Outros métodos que podem ser utilizados durante a estocagem, né, desse biodiesel. Então, tem estabilidade oxidativa a 110 graus Celsius, águas e sedimentos, índice de acidez. Eu não vou falar sobre todos, mas águas e sedimentos é um que a gente tem lá, é o Carl Fischer, que fica bem próximo ali, ficava perto desse equipamento de ponto de entupimento, e aí a gente vai saber o que? A quantidade de água que está nesse nosso biodiesel. Alguns sedimentos ali que estão ali. Por quê? Não é interessante deixar o biodiesel, quando ele é estocado e tem água, pode proliferar micro-organismos e causar corrosão também nesses tanques de estocagem, porque pode haver deposição de sedimentos. Então, o método mais indicado é o colométrico, Carl Fischer, com maior sensibilidade para determinar esse teor de água. O máximo aceitável aqui é 500 miligramas por quilo. E o índice de acidez, a gente também, eu não faço, mas eu acho que, se eu não me engano, é por titulação, tá aqui, titulação alcoólica de KOH, com fenolftaleína como indicador. Então, é interessante, porque pode indicar também a presença de água nessa amostra, né, ou nesse biodiesel que está armazenado. O máximo aceitável aqui é 0,5 miligramas de KOH por grama de amostra, e faltam mais 2 slides só, eu vou terminar aqui daqui a pouco. Então, importante para garantir a rastreabilidade e a qualidade desse biodiesel que você está produzindo no laboratório. Você tem que ter informações da matéria-prima, ou da oleaginosa, qualquer outra matéria-prima, de onde veio o produtor, lote, validade, origem, qual o seu tratamento de matéria-prima que é necessário, como foi feito, dados e informações de produção ou do processo. Então, durante o processo, você conseguiu fazer o controle da temperatura, você fez o controle de rotação e do tempo de agitação, adição dos reagentes, a massa que você adicionou, o volume, ou quanto tempo você ficou adicionando esse tempo, você adicionou o tempo no tempo correto, as etapas de purificação do biodiesel, por exemplo, geralmente essas indústrias, as usinas de biodiesel, têm destilação para remover o metanol, o etanol, que podem estar presentes no biodiesel. No meu caso, no laboratório, eu não tinha como fazer a destilação. E aí eu fiz o quê? As etapas de lavagem, fiz etapa com ácido, com sal, com água, filtração. E aí a gente pode ver isso até amanhã, que eu posso mostrar para vocês. Então aqui eu só coloquei de forma rastreabilidade, porque para cada lote que eu fiz de biodiesel, esse aqui é um lote, S7S, e essa aqui é a data que eu produzi. Isso aqui é de verdade. Eu fiz em 12 de março de 2013 esse lote de biodiesel de soja. Ó, biodiesel de soja. Eu tinha um relatório de produção para cada lote que eu fazia. Por quê? Eu tinha que saber, se algum problema desse em alguma propriedade, eu tinha que saber rastrear o que houve, qual foi o lote que eu usei. Eu tenho outro... Aí, esse aqui é o lote que eu fiz, o biodiesel, de produção do biodiesel. Mas no final desse relatório de produção, eu tenho um lote de cada matéria-prima que eu usei. Então, eu tenho o volume adicionado de cada um, que às vezes pode ter acontecido eu ter adicionado o volume errado de alguma coisa, e aí deu um problema lá na frente, falando, foi isso, realmente, essa é a minha amostra. Por exemplo, quando eu faço o alcoolato aqui, ó, que é o hidróxido de potássio que eu usava, com álcool metílico, qual é o lote, eu tenho aqui a quantidade em gramas e volume que eu usei de cada um, e o horário que eu fiz, desde que eu iniciei o processo, né, e também o lote. Esse aqui é o lote da matéria-prima, ou do reagente que eu estou utilizando. Porque eu controlava, não deu problema. Todos o biodiesel que eu produzi com aquele lote de hidróxido de potássio como catalisador, deu problema. Então, a culpa não é minha, a culpa poderia ser, por exemplo, do reagente. Então, isso é muito bom saber rastrear. Aí aqui eu só coloquei algumas etapas de purificação do biodiesel, porque o biodiesel sai, como eu produzia, ele saía com impurezas, né?
Então, a gente faz sempre uma etapa de neutralização. Eu fazia, no caso, com ácido clorídrico. Depois fazia a separação de fase, deixava lá 2 horas para decantar. Aí eu tirava o resíduo, que é o que estava embaixo, e lavava de novo aquele biodiesel com cloreto de potássio, com sal. Porque eu queria fazer a quebra de... Se formou alguma emulsão ali, eu queria fazer a quebra dessa emulsão. Aí fazia uma separação de fase de novo. Aí fazia uma terceira lavagem com água destilada, que é para retirar possíveis resíduos de álcool. Porque lembra, eu não fazia destilação, não tem como fazer destilação do biodiesel no laboratório, não tinha como, não tinha equipamento. Então eu fazia o quê? Retirar dos possíveis resíduos de álcool com a água. Ih, mas tem a água, como é que eu faço para tirar a água? Porque não pode ter água no biodiesel. Eu adicionava sulfato de sódio e agitava bem. E aí, quando eu agitava bem, esse sulfato de sódio ele absorvia toda a umidade, toda a água que poderia ter ficado nesse biodiesel. E aí, filtrava e pronto, meu biodiesel estava puro. Então, essa era a minha etapa do biodiesel. Então, assim, até aí, esse aqui eu posso deixar para amanhã, essa parte de construção de um banco de dados, posso começar com isso amanhã, e aí a gente dá seguimento à parte de previsão de propriedades, com algumas ferramentas também de calibração multivariada, que é de grande valia, assim. Eu sei que essa aula foi muito, o mini curso de hoje foi muita informação, assim, foi muita teoria, mas é tudo que eu sei, que eu já estudei também, assim, de biodiesel. São as coisas que eu acho que são importantes da literatura, que eu já vi. Então, amanhã a gente continua daqui e segue até o final. Amanhã é mais interessante, porque a gente vai ver muitos dados, muitos resultados, né? Ferramentas importantes, então... Então, gente, a gente vai encerrar por aqui. Estou elogiando bastante. Foi uma aula ótima, foi um mini curso ótimo. Muito obrigada, Camila, pela sua Eu que disponibilidade. agradeço. Ai, foi tão bom falar de coisas interessantes, né? Eu adoro biodiesel. É realmente maravilhoso, maravilhoso. Obrigada por sua presença aqui. Obrigada a todos. Eu vou por hoje, é só. Muito obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau.